As minhas operações mais lucrativas sempre tiveram Fibonacci. E no vídeo de hoje eu não vou te ensinar só a forma correta de aplicá-la não. Eu vou te ensinar a forma mais eficiente para você extrair o melhor resultado das suas operações, seja qual for o gráfico que você analisa. Vamos trabalhar com muita objetividade, então já deixa a curtida aqui se você gosta desse estilo de conteúdo e que eu trago aqui no canal e já vamos direto para o gráfico. Aqui é o seu primeiro contato com a Fibonacci, você vai ter que fazer uma configuração, porque ela vem toda colorida e bagunçada. Então vamos organizar primeiro a ferramenta. A Fibonacci você pode usar em qual for a corretora plataforma aí. Essa plataforma que eu uso unicamente para analisar todos os ativos do mercado é o TradingView. Você pode acessar tanto pelo celular quanto pelo computador e ele é gratuito. Para configurar é muito simples e rápido. Você vai dar 2 cliques nela e você vai ver que tem vários números aqui. São basicamente os níveis de retração e nesse caso acima de 1 até os níveis de expansão. Mas na aula de hoje eu vou trabalhar unicamente com você os níveis de retração, que é o principal objetivo para utilizar ela nos movimentos corretivos. Então, de fato, todo nível acima de 1 você pode retirar. E aí você visualiza que sobra basicamente esses 5 níveis aqui, certo? Vamos deixar eles aqui na tela porque eu quero te explicar agora qual que vai ser a outra eliminação dos níveis. Dentro do conhecimento de SMC, a gente tem algo que a gente aborda como uma nomenclatura de Premium e Discount Zones. Inclusive, creio eu que já tenha trago vídeo aqui no canal falando sobre. Se não, eu posso trazer. Basicamente, o Premium Discount é nada mais do que você tratando dos movimentos. Qual que são as áreas onde a gente tem as melhores ou piores oportunidades. E aí, a gente divide somente em 2 áreas. E aí é quando a gente elimina todos os outros 4 níveis para deixar unicamente o nível de 50% para esse caso em específico. E aí, a gente sempre vai ter na zona de cima a zona que a gente chama de Premium. E aí você pode fazer uma analogia como algo premium é algo caro, é algo valioso. E algo de discount é algo descontado. Então, é algo barato, né? É algo barato. A zona premium, ela sempre vai ficar em cima, a zona discount sempre vai ficar embaixo, independente da pernada que a gente esteja puxando essa zona de referência. Por exemplo, se for uma pernada de queda, de qualquer forma, o premium vai ser em cima. Se for uma pernada de alta, de qualquer forma, o prêmio vai ser em cima, tá? O premium. Então, isso daqui não se move. Agora, o que você precisa entender é que o prêmio é uma zona cara e o discount é uma zona barata, como referência da pernada anterior. Até porque, como o gráfico é reflexo do comportamento humano, a gente sempre tende a assimilar o caro ou barato com base no preço de referência e não só no valor da coisa em si. Então, vamos supor, por exemplo, se a gente tem uma bolsa, sei lá, da Gucci por que ela custa 20 mil reais. E aí, simplesmente, eu chego para você e falo assim, olha, essa bolsa daqui tá custando 10 mil. Você vai falar que essa bolsa tá cara ou barata? Se você não soubesse que é a bolsa da Gucci, se você não tivesse acesso aos preços de referência, né, os preços anteriores que essa bolsa custava ou costuma custar, você falaria, pô, essa bolsa tá caríssima, 10 mil numa bolsa, você é louco. Só que, como você sabe que a bolsa costuma ter o preço de 20 mil, de 50 mil, você vai falar, cara, essa bolsa tá barata. E aí que a gente tá falando como referência, não é uma questão se você vai comprar ou não, é o caro ou barato, a percepção. Então a percepção ela sempre vai ter como base de referência algo e um preço anterior. Hoje, por exemplo, eu chego para você e falo, o dólar tá 4, tá barato ou caro? Você vai falar barato, por quê? Você tá acostumado com o dólar ali a 6, a 5, entendeu? Então é sempre com o preço de referência do passado. É isso que se trata a lógica por trás desse conhecimento do SMC. E aí, isso daqui a gente leva em conta também para identificação dos níveis de retração que a gente vai priorizar. Nesse caso, quando a gente quer comprar algo, a gente quer comprar caro ou barato? A gente quer comprar barato, tá? Em referência do preço dele. Então, a gente sempre vai querer comprar abaixo do nível de 50%, na área descontada. Já quando a gente quer vender algo o quê? Quer vender barato? A gente não quer, a gente quer vender caro. Então, a gente sempre vai priorizar níveis acima ali dos 50%, nesse caso de retração. Então, quando a gente coloca ali os níveis de retração como os anteriores que estava aqui, nesse caso que a gente estava falando da eliminação, você pode ver que eu puxei a retração de qual movimento?
desse movimento aqui, ó, de impulsão de alta. E isso é algo que você precisa ficar atento. No início vai estar um nível de 100%, no final vai estar um nível de 0% da impulsão. Por quê? Porque quando a gente iniciar o movimento aqui que a gente está calculando de correção, aqui é o 0% da impulsão e conforme ele vai, aqui embaixo é o 100%, que se ele perder de fato o tamanho da impulsão anterior, ele está fazendo o quê? Um movimento de impulsão. Aí ele já perde, já não é mais uma retração, ele não está retraindo já a impulsão anterior, tá? Entendeu? Então, desse ponto, como eu estou calculando essa impulsão, qual é a minha zona de fato barata para comprar? Que eu quero comprar, né? Então, qual que é a zona que eu vou comprar? Abaixo desse nível aqui de 50%. Se eu vou comprar e as minhas melhores zonas são aqui, por que eu vou de fato deixar esses níveis e priorizar esses níveis na minha análise de 0,23, 38,2 e outra? Ah, Zé, mas da onde vem esses níveis? Galera, tem toda uma lógica, eu acho que me estenderia muito, mas a sequência de Fibonacci ela é uma sequência infinita. Você puxa do 0, depois 1, depois você vai sempre somando 1 mais um antecessor. Então 1 mais 0, 1, depois 1 mais 2, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3 e assim 5, vai assim sucessivamente infinito. E aí, depois de qualquer número desses que você dividir por duas casas anterior, vai dar uma 61,8, por exemplo, duas casas posterior multiplicando vai dar outro número. Então, todos esses níveis daqui, eles fazem parte do que a gente chama sequência de Fibonacci, que é uma questão matemática da parada. Ei, se você está curtindo esse aulão até aqui, eu tenho um convite para te fazer. Isso aqui é somente uma das ferramentas que podem alavancar os seus resultados no mercado. No dia 5 de maio eu vou fazer um super aulão de forma totalmente gratuita, onde eu vou te entregar diversas técnicas necessárias e essenciais para de fato você ser lucrativo e consistente no mercado. E só esse aulão gratuito você vai ver que vai pagar por diversas aulas, vídeos, mentorias que você já fez. Então você está super convidado a participar dia 5 de maio às 20 horas. Esse vídeo estará saindo aqui no dia 15, na terça-feira. Mas no dia 16 de tarde você já pode conferir aqui na descrição que vai estar o primeiro link para você se cadastrar nesse evento e pegar o seu ingresso. Em qualquer rede aí, você me acompanhando, você vai poder se cadastrar. Então fica ligado para não perder e bora voltar pro conteúdo. Sim. E aí você entendeu por que a gente vai eliminar esses níveis daqui para utilizar nas nossas operações como contexto? Exatamente pelo conhecimento de Premium Discount. Já levando esse conhecimento, agora vamos para a segunda parte do cálculo da Fibonacci. Por quê? A gente eliminou agora esses dois, a gente tem um nível de 50, 786 e 61,8. O 50 ele só serve para você ter ideia da zona cara ou barata. Você não utiliza a Fibo de 50, até porque a Fibo de 50 não é um nível de Fibonacci, beleza? Então, sobrou aqui o 61,8 e o 786, que são os que eu gosto, é o que eu vou pontuar com vocês esses detalhes. O 786, inclusive, é um nível institucional que a gente chama de OTE na análise institucional, né, que é o Optimal Trading Entry. É um nível ali de extremidade, né, basicamente, que contextualiza em muitas entradas, sendo interessante. Ah, Zé, qual que é melhor? Não existe melhor. Eu vou te explicar já já na questão prática. Mas, primeiramente, o que a gente vai corrigir aqui também? Cara, as cores, padroniza tudo, usa somente uma cor, não deixa seu gráfico todo papagaiado, tá? Normalmente você pode colocar ali o branco, você pode colocar o vermelho, o verde, dependendo da configuração, tá? O branco é legal. O fundo você retira, tá? Para não ficar simplesmente isso daqui atrapalhando o seu gráfico, mas aí fica também ao seu interesse, tá? Você pode mexer aqui nas configurações. Preço eu também não gosto de colocar para não ficar muito poluído. Níveis você pode colocar em valores ou percentuais, tá? Percentual eu acho bem bacana. E também aqui é onde vai ficar a legenda, na esquerda do gráfico ou direita, tá? Como o gráfico ele vai se movendo, normalmente isso aqui na verdade é opcional, tá? Mas eu deixo sempre na direita, porque eu traço já a direita, eu tenho controle. Então puxo ali, deixo certinho e eu tenho um nível. E o outro que você vai tirar essa linha de tendência, tá? Então a linha de tendência você vai retirar que é essa primeira opção. E por último você vai ativar essa caixinha aqui, níveis de Fibo com base na escala log. Por quê? Porque, cara, todos os parâmetros que a gente coloca no nosso gráfico tem que ser com escala logarítmica para ter proporção, não na escala aritmética que tem só como base preço. Inclusive já fiz um post lá na minha outra rede falando sobre isso, como funciona cada detalhe. Mas basicamente ele traz a proporção que o grafista precisa e necessita. Então se o seu gráfico está em escala log, aqui também tem que estar, senão não vai bater o nível, principalmente em análises macro, tá?
E aí é quando a gente vem de fato para os níveis de retração. Qual utilizar, em qual momento utilizar, tá? E como que ele funciona. Como eu disse com vocês anteriormente, a gente vai medir nada mais do que a correção, a retração do movimento. Toda tendência ela é composta de impulsões e correções. E normalmente essas correções vão ter níveis entre 61.8 e 786. AZ, eu posso padronizar um setup tal que eu vou pegar movimentos de correção na 61.8 e posicionar stop loss atrás do 786? Cara, até pode, mas eu sou muito mais a favor do que setup você ter uma interpretação gráfica. Isso vai fazer você ter uma performance sempre muito maior. Inclusive vou mostrar aqui com um texto para você. Então como que eu gosto e sei qual que é o melhor nível? Cara, se o preço, ele de fato trabalhar a queda, e cara, pega essas dicas porque é muito da experiência, você não vai encontrar em lugar nenhum. Se o mercado ele vier trabalhando esse movimento corretivo de queda e ele não tiver criado nenhuma liquidez ou nenhuma estrutura de continuidade, algum padrão como cunha, bandeira, cara, esse primeiro nível vai servir de liquidez para de fato ele buscar o próximo, ou até mesmo ele constrói uma estrutura a partir dela, então ele vai fazer um movimento parecido com esse para depois buscar o 786 para aí sim renovar o topo. E aí é quando muitos também entram e falam para mim hoje na caixinha que eu estava respondendo lá no perfil. Galera falou pra mim, às vezes eu pego um trade, ele está desenvolvendo um pouquinho, 100 pontos, sei lá, no mercado de B3 e depois devolve. Por quê? Você não está analisando o movimento de fato, você está analisando só o gatilho. E aí ele rejeita de fato, mas por que que ele depois volta, não renova, não tem aquele movimento com muita lucratividade como exemplos práticos que eu vou te mostrar? Porque você de fato não contextualizou, não analisou o movimento em si, a essência do movimento. E aí você precisa ficar ligado nisso. O 61.8 não é melhor que o 786 e o 786 não é melhor que o 61.8. O melhor vai de acordo com o movimento. Eu gosto muito, às vezes quando ele tá bandeirando, cara, se ele bandeirar aqui, por exemplo, em cima do nível de 61.8, cara, esse daqui é o melhor nível, entendeu? Esse aqui é o melhor nível naquele momento. Veja o contexto, veja se você bate ali algum fundo que tem perto com uma order block. Zé, não sei quais são essas outras confluências que você tá falando. Aí se você quer dominar tudo isso para ser não só lucrativo, mas consistente no mercado, assim como esse meu aluno, olha o Bruno aqui, olha a consistência de resultados dele cada vez mais lucrativo. Isso só foi possível através do conhecimento e direcionamento que eu passei para ele. E você também pode. No dia 5 de maio eu vou te mostrar tudo isso, como funciona através do evento gratuito chamado Mapa do Trader Consistente. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 16, vai estar já aí no primeiro link da descrição para você fazer seu cadastro gratuito. Caso esteja vendo antes, me acompanhe aí nas outras redes, me siga aqui que você vai ter de fato o link para fazer parte e no dia 5 de maio às 20 horas te aguardo lá. E caso você queira ainda passar para um próximo nível, vai ter a oportunidade ainda de ouro de você fazer parte do meu time de mentoria e ter muito mais tempo ainda, acompanhamento, grupo de network, materiais didáticos, muito mais. E bora voltar pro conteúdo. Cara, o 61.8 é um nível bacana, e também eu levo muito em conta o nível de 618 para ocorrer quando a gente tem de fato um movimento de tendência. Por exemplo, a gente tem um movimento que ele trabalhou uma grande alta mesmo, perdendo bastante do último topo. E não só ele pequeno aqui. Quando ele perde pequeno esse último topo, uma inversão de fluxo pequena, cara, ele não busca retração de 61.8, ele busca uma retração mais profunda como 786, tá? Então isso é um detalhe que você pode levar em conta comportamental. Normalmente ele vai buscar retração de 61.8 quando a gente tiver um movimento de impulsão extenso, né? Às vezes um início de uma tendência ali, um início de um movimento, e isso também se apega bastante à teoria de Elliott, porque na teoria de Elliott fala que é um comportamento padrão da onda B e da onda 2, a gente ter ela como correção mais profunda, né? Uma correção profunda ali, uma correção no preço que vem em níveis de retração de 61.8, nesses níveis aqui de retração maior. Então isso daí você alinha e aí faz todo sentido essa lógica. Então eu sempre gosto de priorizar isso. Então quando você de fato vê que ele perdeu um pouquinho e tal, foi uma inversão de fluxo mais tranquila, você vai ver que ele vai buscar um nível mais de retração mais profunda. E aí a outra coisa que você leva em conta é a estrutura de fato. Eu vou te mostrar nos exemplos práticos e aí você vai entender melhor como funciona. Vamos pegar essa primeira configuração. O ativo vinha trabalhando uma movimentação de alta, buscou uma região de oferta macro e inverteu o fluxo perdendo esse último fundo. Então até aqui ele estava trabalhando um fluxo de queda, renovou esse fundo aqui novamente, então automaticamente eu já pego esse último ponto de oferta e contextualizo, tá? Eu compartilhei esse trade antecipado, tá? Você pode conferir a análise aqui,
tá, dele. Isso eu compartilho antecipado lá na comunidade, também ao vivo, com os mentorados, então é uma parte do conhecimento prático que eu compartilho com eles. Aqui eu tô te explicando, o gráfico já passou sim, mas todos esses exemplos foram compartilhados ao vivo, é estudado ao vivo, onde eu explico e reforço a técnica, como ela funciona, e aí eles conseguem pegar, eles conseguem ter mais confiança, né, e aí assim a gente vai lapidando diariamente, tá? Dia 28 você vai ter a oportunidade de fazer parte disso também, se fizer sentido para você ir para esse próximo nível. Se não fizer, esteja lá dia 28, eu vou fazer um aulão gratuito, então já vai te agregar bastante, tá? Então depende de você. E aqui, galera, aqui a gente tem um ponto de oferta, order block, eu sempre gosto de contextualizar isso. Outro ponto que, para você que chegou até aqui no vídeo também, já pega essa dica, é da marcação, galera. Muita gente só marca em final de pavio sempre, mas, cara, não existe o certo ou errado. Veja qual tem mais contexto com aquele seu cenário. Se eu buscasse nesse ponto do pavio, eu gosto do pavio mais perto do corpo. Se eu fizesse dessa forma, eu colocaria um nível ali de 786 para possivelmente contextualizar a minha região. Eu vi que não estava tão bacana. Nesse caso, eu já dou um ajuste e vejo qual que faz mais sentido. Quando eu puxei desse daqui para esse aqui, eu vi que estava na 61.8, a minha região. Então, eu deixei essa, elimino o nível de 786 para não poluir meu gráfico e deixo isso pontuado. E aí, o que eu alinhei também a essa região ser melhor que a de cima, por exemplo, de 78%? Porque esse movimento estava fazendo esse canalzinho corretivo. Então essa era uma estrutura corretiva para bater nesse ponto e trabalhar um movimento de queda. E aí de fato a gente tinha uma entrada aqui, aí pô, na micro ele ainda inverteu um fluxo aqui, deixou outra entrada, então um movimento pô, maravilhoso. E aí ele desenvolve uma queda, galera, que o risco dela era pequeno acima desse topo. Você pode pegar também a entrada na rejeição desse movimento com stop aqui, acima dessa máxima de 100 pontos, que foi como eu peguei. É como eu gosto de pegar muitos dos meus gatilhos, vai depender do contexto também. Mas aí ele trabalhou uma queda de mais de 900 pontos, renovando a queda. E por que esse movimento foi muito lucrativo, né? Quase foi 9 vezes o risco. Por quê? Porque foi um movimento que você buscou uma retração e pegou uma impulsão. E aí ele tende a renovar. Isso aqui foi de fato uma correção, foi em característica de correção e por isso um movimento tão lucrativo. Então isso é algo que você leva em conta. Esse segundo movimento aqui, por exemplo, ele também foi na 61.8. O ativo inverteu o fluxo, como você pode conferir, em impulsão, tudo válido, né? Ensinei em alguns vídeos anteriores aqui no canal como você trabalhar validações e filtros de forma bem bacana. Inclusive, galera, todo vídeo deixa seu comentário, seu feedback, é muito importante para eu saber se está te agregando, qual tipo de conteúdo você gosta mais, porque assim eu vou destinar o mesmo tempo para fazer o conteúdo para você. Só que às vezes eu posso destinar o tempo para fazer um conteúdo que você já te agrega, que você tá curtindo, entendeu? Então é sempre bom o feedback de vocês nos comentários, eu leio todos, tá? Então vamos lá. Nesse caso, ele invertendo o fluxo, temos esse movimento corretivo. Aí, se você for visualizar, ele inverteu o fluxo micro aqui. Ele realizou um movimento aqui em estrutura de correção. Até a estrutura, cara, o mercado ele constantemente está trabalhando nesses níveis. Se você for visualizar aqui, ele trabalhou um nível de retração dessa impulsão de queda, tá? Então isso é o detalhe, ó, tá vendo, ó? O pavio mais próximo ao corpo tá se fazendo sentido ali na minha região, ó, order block aqui, então tá válido. Aí ele trabalhou esse movimento aqui na 61.8, buscou a projeção, que foi onde? Na 61.8 dessa impulsão. Então, ó, impulsão micro, correção, impulsão, que fechou essa correção. Aí foi impulsão, correção, impulsão, para fechar qual? Correção daqui dessa impulsão. Então, cara, isso é lindo, porque porque o mercado ele é fractal. Tem outro vídeo no canal que eu postei aí falando para vocês sobre isso também, do fractal, para você saber conectar as peças, o quebra-cabeça, veja. Cara, inclusive, cara, tem muito vídeo, eu tô soltando semanalmente conteúdo novo para você, dedicando tempo aqui para te ajudar de forma totalmente gratuita. Então, eu acho que merece a sua curtida, merece você compartilhar com um parceiro que você quer que evolua o mercado junto com você. Então, vem acompanhando, vem junto, que tem muito conteúdo aí, tô compromissado junto com vocês para te ajudar nessa jornada. Então você pode ver que ele vai se alinhando, entendeu? Constantemente nesses níveis. E aí ele buscou esse nível, eu tinha compartilhado antecipado, você pode conferir a análise aqui também, tá? E aí foi cravado milimétrico esse ponto, era um nível de retração de 61.8, alinhei a bandeira e aí ele de fato despejou uma movimentação de queda gigante. E aí esse movimento, cara, olha o risco dele, 65 pontos, olha o movimento de queda, tá? Mais de 1.500 pontos, movimento aí de, pô, mais
mais de 15 vezes o risco, né? Por aí, né? Mais de 20 vezes o risco. Então, assim, um movimento extremamente lucrativo, mais uma vez. E isso, galera, mas qual gráfico é esse? Qual ativo é esse? Qual tempo gráfico é esse? Galera, não interfere em nada, tá? Você, inclusive, que já está acompanhando os canais aqui, já está cansado de saber. O mercado, ele é contextual. Por ele ser fractal, qualquer técnica é aplicável em qualquer tipo de gráfico, qualquer tipo de tempo gráfico também. Olha só essa análise daqui também que teve no micro. Foi a mesma coisa. Por que o nível de retração de 786 foi melhor? Porque ele tinha feito só um primeiro movimento aqui sem construir liquidez, na 61. Aí ele fez a correção e jogou a próxima onde? No 786. E aí estava alinhada a order block, ponto de venda, gatilho também extremamente lucrativo. Ah, Zé, mas esse dali foi sorte também. Cara, 3 pé de música. 3 pé de música. Isso aqui também é sorte? Isso aqui também é coincidência? Não. Então, vai contextualizando, principalmente avaliando os níveis de retração, os níveis de estrutura, que, cara, você vai encaixar trades muito lucrativos, entendeu? Eu tô te mostrando isso na prática, não tô pegando nenhum exemplo, cara, que aconteceu há muito tempo, não tô mostrando para você exemplo que tô só com o gráfico parado, foram exemplos compartilhados ao vivo e antecipado com os mentorados. Então, eu tô te dando uma dica aqui, prática, né? Técnica. Então, leva isso em conta, tá? E por último, vou mostrar mais um também, que também foi compartilhado antecipado. Olha essa configuração. Puxei um movimento de retração dessa impulsão e tínhamos um movimento aqui construindo bastante liquidez antes desse ponto de interesse e vinha também em uma estrutura aqui corretiva. Projetei ela, alinhei um nível de 61.8, quando o preço foi lá, a gente teve o gatilho de venda e ele despejou também com muita lucratividade. Você pode conferir aqui, ó, pouco risco, 100 pontos, mais de 12 vezes o risco na queda. E movimentos recentes, ó, um atrás do outro. Então, galera, essa técnica daqui realmente pode mudar seu jogo, fazer seus trades terem muito maior eficiência, né? Mais assertividade, mais resultado, porque ele vai desenvolver o próximo movimento impulsivo. Você está analisando a retração, então você vai surfar o próximo movimento impulsivo, que tem que ser agudo, tem que ser com muita lucratividade, então realmente vai ajudar muito nos seus trades. E também vou deixar no primeiro link da descrição para você se cadastrar no mapa do trader consistente. Adianta nada você ter aprendido agora uma técnica para ser lucrativo, mas não se manter lucrativo, sendo consistente. E nesse evento, nesse aulão que eu vou fazer no dia 5 de maio, às 8 horas da noite, eu vou te entregar a trilha, o passo a passo que você precisa seguir para conseguir esse objetivo. Então, primeiro link da descrição, se cadastra, esteja lá no grupo que eu vou enviar o link da live por lá. Te aguardo.